Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 20 de setembro, cuja leitura do dia em 1 Tessalonicenses 3 e 4, Salmos 75 a 77. Pega sua Bíblia, por favor, acompanhe comigo. 1 Tessalonicenses 4, 18. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras? Meditando na palavra de Deus e olhando as notícias, fica evidente que nós estamos num cenário de caos, um ambiente preparatório para o fim, no princípio das dores. Olha aí as notícias diversas, e aí surgem questões de dias, de eventos bélicos, e etc, etc, etc. Mas fica evidente isso, que estamos nesse ambiente e que o retorno de Cristo está cada vez mais próximo, ok? Ficamos tristes, pessoalmente eu fico muito, com a sonolência, e percebo que alguns irmãos também, na qual muitos parecem desfrutar dessa sonolência em relação à brevidade do retorno do Senhor, uma letargia que é característica de quem ainda está em trevas, distraído com a contaminação do mundo, ok? Isso para mim é evidente. Quando eu olho para 2 Tessalonicenses 1, de 3 a 10, eu vejo algo que é muito preocupante. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus, que deem paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, como os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Vemos aqui o contraste entre aquele que é o santo no Senhor, o verdadeiro cristão, e crê, né? Esse retorno do Senhor vai ser algo assim admirado por aquele que crê, ele tem essa expectativa, ok? Mas aquele que não conhece a Deus, não tem relacionamento com Deus, não obedece ao Evangelho de Jesus, ele vai ser alvo do castigo eterno. E não obedecer ao Evangelho do Senhor e não ter um relacionamento com Deus evidencia alguém que ainda está em trevas e sonolência. E isso precisa mexer com a gente. Perceber que há tanta gente numa letargia. E eu não estou falando só daqueles que na nossa mente, puxa, dos perdidos, também, inclusive. Mas não nos esquecendo daqueles que se dizem do Senhor e agem como se Jesus não fosse voltar. Ou se fosse voltar daqui a milênios, daqui a séculos, daqui a décadas. Mas também é inegável o outro lado agora, tá? Tem o lado de quem está na sonolência, na letargia. Mas tem o outro lado, daqueles que se inquietam e que parece
que tem se atormentado em relação a essa mesma realidade da brevidade do retorno do Senhor. Lucas 21, 25 a 28. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra a angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Do outro lado, tem aqueles que ficam angustiados em saber que a vinda do Senhor está cada vez mais próxima. É certo que o fim ele virá e está cada vez mais próximo, mas ainda agora, no dia em que eu gravo, ainda não é o fim. E mesmo que já fosse o fim, o que nós precisamos é o que Paulo diz aqui nesse versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O que nós precisamos é descansar no consolo para o tempo do fim. É disso que aqui no contexto Paulo está falando. Esse consolo, ele é para ser conhecido, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. É para saber, é para conhecer. Esse consolo ele é para ser crido, versículos 14 em diante. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Só que além de ser conhecido e ser crido, esse consolo ele precisa ser ensinado. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu tenho que saber, eu tenho que crer, mas eu também preciso ensinar. Você precisa conhecer, você precisa crer e você também precisa ensinar. Ok? Olhando para o contexto, a passagem de Paulo pela Macedônia foi bem intensa e dinâmica, pois num curto espaço de tempo ele visita Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, de onde ele via Timóteo para saber como esses novos cristãos de Tessalônica estão enfrentando as dificuldades. Antes do retorno de Timóteo, Paulo segue para Corinto, onde escreveu a primeira epístola aos Tessalonicenses. Apesar de ser breve por conta das adversidades, o discipulado dos irmãos em Tessalônica foi muito eficaz, pois foi reconhecido como modelo, como padrão, como exemplo, pois eles foram feitos imitadores dos seus discipuladores, Paulo e a equipe, e também do Mestre, do Senhor Jesus, aceitando o Evangelho, acolhendo o Evangelho com a verdadeira alegria do Espírito, apesar de muita tribulação. Na carta, Paulo incentiva os tessalonicenses a prosseguirem e a crescer espiritualmente mais ainda, porque não teve tempo suficiente para pregar e ensinar além, mais do que aquilo que ele considerava o essencial para que os tessalonicenses também estivessem diante de Cristo na sua vinda. Na segunda carta, Paulo trata da vinda de Cristo em relação aos incrédulos, mas aqui, na primeira, aos Tessalonicenses, ele trata da vinda de Cristo em relação aos cristãos, ok? Em cada capítulo, eu não sei se você já notou isso, da carta, não apenas tem ali uma referência
mas também ele finaliza o capítulo com uma abordagem sobre esse evento, como se tudo que Paulo tratou em cada um desses capítulos, tivesse como origem e objetivo a vinda de Cristo. No capítulo 1, ele fala sobre os novos convertidos e a segunda vinda. No 2, do serviço cristão e a segunda vinda. Do capítulo 3 até o versículo 12 do 4, a santificação e a segunda vinda. Aqui, no capítulo 4, dos versos 3 a 18, os mortos em Cristo e a segunda vinda. E no capítulo 5, a vigilância e a segunda vinda. E aí, já que eu não tenho que ficar numa letargia e também tenho que ficar desesperado, e eu preciso encontrar esse consolo, como encontrar então esse consolo? Eu vejo que crendo nessas palavras como promessa de Deus. Porque isso que Paulo está dizendo, ele está falando que não é que veio algo da minha cabeça. Olha o que ele diz: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. É crendo que o que está registrado aqui na carta, em toda a Escritura, é a palavra de Deus. É promessa de Deus. Da promessa que vem desde Gênesis a Apocalipse, da nossa redenção que há em Cristo Jesus. Então é crendo nessa promessa. E aqui na carta eu vejo que, por exemplo, primeiro, aguardando dos céus Jesus, que nos livra da ira futura, numa completa conversão a Deus, capítulo 1, versos 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós, com a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A aguardar a Jesus numa completa conversão a Deus, convertido de verdade. Quem é convertido de verdade, aguarda a vinda do Senhor. É simples assim. Segundo, correspondendo a esse chamado para a eternidade com o coração aberto para ser transformado. Capítulo 2, versos 12 e 13. A partir do 11, para o melhor entendimento. Assim como bem sabeis de que vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que creste. É nós correspondermos a esse chamado para essa redenção que há em Jesus, sendo transformados pela palavra. É crendo que a palavra de Deus é o instrumento de Deus para a nossa transformação. É crer que essa palavra implantada no nosso coração pelo Espírito Santo nos transforma. É corresponder a isso. Ok? Terceiro, trabalhando para que outros também estejam conosco diante de Cristo. Porque quando Paulo diz assim, dos versos 17 a 20, nós, porém, do capítulo 2, nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo. Mas Satanás não o impediu, porque qual é a nossa esperança, o gozo, a coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois nossa glória e alegria e gozo. E o que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está dizendo que ele trabalhava na expectativa, a preocupação dele era de que quando Jesus retornasse, os irmãos estivessem também com ele diante do Senhor. Então, eu encontro consolo não só numa conversão genuína, amando a vinda do Senhor, não apenas correspondendo ao chamado para a eternidade,
não resistindo ao Espírito Santo, mas sendo transformado pela palavra, mas também desejando e trabalhando para que outras pessoas mais sejam salvas. É não sendo egoísta, ok? Não sendo egoísta, mas trabalhando, mas também crescendo em amor para ser apresentado santo e inculpável diante do Senhor, no capítulo 3, versículos 12 e 13. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor, uns para com os outros, para com todos, como também o fazemos para convosco. Uma pausa aqui. Eu me lembro quando eu comecei a compartilhar uma série de lições, mensagens, reflexões sobre crescendo em amor. Tinha pessoas que ficavam, meu Deus, nós temos que aprender a crescer em amor. Fecha parênteses. Versículo 13. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Crescer em amor com as pessoas faz com que o meu e o seu coração seja confirmado numa vida santa e irrepreensível diante de Deus. Qual é o mandamento do Senhor? Que nós nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Quando eu cresço nesse amor, eu passo a andar cada vez mais em santidade e irrepreensível. Quando eu desprezo a importância de amar o outro, cada vez mais o meu coração e a minha vida vai ficando mais sujinha. Eu não me importo como eu vou lidar com o outro. Eu não me importo de abrir mão pelo outro. Eu não me importo de perdoar o outro. Não me importo de pedir perdão ao outro. Eu não me importo de fazer ao meu semelhante aquilo que eu queria que fizesse a mim. Então, cada vez mais, eu vou estar me afastando de uma vida santa. É simples assim, ok? Quinto, não temendo a morte. Tem muito crente com medo de morrer. Olha, é complicado isso. É assim, nós recearmos o sofrimento, eu até entendo. A dor, coisas assim. Mas eu vejo, não é o medo muitas vezes, não é o medo do sofrer antes de morrer. Mas eu vejo o medo de perder a vida que tem vivido aqui na Terra. É deixar as coisas aqui da Terra. Não é o medo do sofrimento antes da morte, mas é o medo de deixar as coisas daqui da Terra. Não é razoável. Porque se nós não tememos a morte, é porque os salvos vão ter vida eterna e estarão para sempre com o Senhor. A pessoa só pensa nessa vida aqui. Meu Deus, se acabar aqui, acabou. Não, não acabou. Lembra? Não fuja, o céu é real. E o céu é estar com o Senhor para sempre. Versículos 16 e 17 do capítulo aqui 4. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ok? Sexto lugar, permanecendo em vigilância, atentos aos sinais, para não sermos surpreendidos com a repentina volta de Cristo. Capítulo 5, versos 1 a 7. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações não necessitais de que se vos escreva,
Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida. E dores de parto, lembra o princípio das dores? Que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Então é preciso permanecer em vigilância, atentos aos sinais. Não despreze, mas esteja atento, ok? Sétimo, adotando. Eu encontro consolo quando eu adoto uma postura de guerra. Nós estamos em guerra, servo de Deus. Versículos 8 a 10. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor. Couraça é parte da roupa de guerra. Vestindo da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete é instrumento, ali faz parte da armadura, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Guerra, ok? Oitavo lugar, edificando os irmãos, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Edificando os irmãos. E essa edificação se traduz em alguns aspectos que o próprio Paulo diz aqui na sequência. Preste atenção. Em seguida ele fala assim: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Como é que eu edifico os irmãos? Em primeiro lugar, honrando o pastor. Honrando o pastor. Eu edifico o meu irmão nesse tempo do fim, encontrando nisso consolo, honrando o meu pastor. Você honra o seu pastor? Ou você honra os youtubers? Ou você honra o pregador A, B, C ou D? Ou você honra aquele que está contigo ali, que te orienta, que te encoraja, que te exorta, que te aconselha, que te visita, que cuida de você? Honra o seu pastor. Tem um vídeo aqui no canal, não sei se eu não deixei esse vídeo no canal. Honre o seu pastor, não honre a mim. Eu comentava sobre isso. É trecho de uma aula, não, talvez, não lembro se aqui é de 1 aos Tessalonicenses ou da carta aos Hebreus, agora eu não me lembro. Que eu comento sobre isso. Honre ao seu pastor, não honre a mim. Honre ao seu pastor. Como é que você edifica os irmãos? Honrando o seu pastor. Mas também eu faço isso, essa edificação, ela se traduz também na advertência aos irmãos que estão fora de posição. Porque no capítulo 5 ainda, no verso 14, na parte A, diz o seguinte: rogamo-vos também, irmãos, ou seja, ele acrescenta isso, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Esse termo aqui tem sentido de um termo militar, daqueles que deixaram a posição. Tem crente que não vive como crente. Tem quem se diz de Jesus que não vive como um discípulo de Cristo. Tem gente que quer ali participar da vida de igreja, congregar, mas vive como mundano. E essas pessoas, claro, em amor, nós precisamos adverti-las, trazer uma advertência a elas,
de que elas estão fora de posição. Ops, acorda, filho. Você não está vivendo como cristão, não. Ok? Então, essa edificação, ela se traduz também numa advertência, tá? Aquele que está fora de posição. No mesmo versículo 14, na parte B, consoleis os de pouco ânimo. Ou seja, quem está desanimado precisa ser encorajado. Eu honro o pastor, eu advirto quem está fora de posição, mas eu encorajo quem está desanimado. Você encoraja quem está desanimado? Você entra em contato com aquele que está desanimado. Às vezes está até congregando, mas está desanimado. Você encoraja, irmão? Eu encorajo. Essa edificação, ela se traduz também no apoio aos que estão fracos. Uma coisa está desanimado, outra coisa está fraco. Quem está fraco precisa de apoio, de sustentação. Porque ele diz assim, sustenteis os fracos. E o sustenteis aqui é um verbo que indica manter de pé. Manter de pé. Nós temos apoiado quem está fraco. Esse aí está fraco na fé, deixa ele de lado. Como é que a gente faz? Ok? Essa edificação, ela se traduz também numa paciência com todos. Porque finalizando o versículo ele diz, e sejais pacientes para com todos. Você é paciente com o teu pastor? Sabendo que ele não é perfeito, às vezes algumas atitudes pode tomar que você entenda que não deveria tomar. Você é paciente com ele? Você é paciente com o irmão que está fora de posição? Você é paciente com quem está desanimado? Você é paciente com quem está fraco? Eu sou. Precisamos encontrar consolo nisso também. Ele fala algo maravilhoso no versículo 15, que é o seguinte: vede que ninguém dê a outros mal por mal. Não é se a pessoa fez algum mal para você que você vai retribuir, mas seguir sempre o bem. É o que Jesus sempre nos ensinou, tá? Nos evangelhos, e os apóstolos aplicam os ensinos de Cristo nessa doutrina apostólica nas cartas, nós vemos isso. Tanto uns para com os outros, como para com todos. Ou seja, ele está falando aqui da importância de um relacionamento pessoal que eu tenho que ter com meu irmão, mas também a não esquecer do coletivo. Tem gente que só pensa naquele irmão com que ele tem afinidade. Se essa pessoa faz algum mal para ele, ele perdoa. Mas se for alguém que fora desse relacionamento pessoal, mas faz parte do coletivo, ele não está nem aí. Tem gente que se preocupa com o indivíduo, mas não se preocupa com a coletividade. Se preocupa com aquele com quem ele tem afinidade, ou com aqueles com quem tem afinidade, mas não se preocupa com o coletivo. E aqui eu estou falando claramente, inclusive, também das panelinhas. Panelinhas. É eu procurar fazer o bem uns aos outros, seja eu tendo intimidade ou não, seja tendo afinidade ou não, uns aos outros, no relacionamento pessoal, mas também na coletividade. Tem gente que pensa no coletivo, mas não abstém-se do relacionamento um a um, pessoal. Tem gente que pensa no relacionamento pessoal, mas se esquece do coletivo. É importante a individualização em alguns momentos. O indivíduo é um irmão na vida do outro, um a um. Ou no meio de um grupo menor. Mas também é importante o coletivo. Tem gente que não se importa com o coletivo. Está errado. Está errado. Ok? Mas também, dos versículos 16 ao 23, eu vejo que eu faço isso, encontro consolo, cooperando com Deus. Ou seja, Deus faz na minha vida enquanto eu estou não na inércia, mas em atitude.
Enquanto Deus está agindo, eu estou fazendo. Enquanto eu estou me movendo, Deus está agindo. Eu coloquei aqui, cooperando com Deus numa vida fervorosa. Por quê? Porque do versículo 16 em diante, eu vejo uma vida piedosa de alguém fervoroso. Por exemplo, regozijai-vos, versículo 16, regozijai-vos sempre, um bom ânimo. Regozijai-vos sempre. A pessoa, ao invés de se regozijar, a pessoa está sempre desanimada, sempre triste, cabisbaixa. Ó vida, ó céus. Quem vai morar no céu tem que andar assim. Ok? Aí em seguida, ele fala, orai sem cessar. Por acaso, quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Logo depois Jesus fala sobre a perseverança de oração. Depois ele fala, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Já viu aquela pessoa que reclama de tudo? Nós precisamos vigiar o nosso coração, nossos lábios, nossos pensamentos. Em seguida ele fala, não instigais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Tudo isso aqui está falando de um contexto de dons espirituais no meio da igreja, tá? Então, e aí ele complementa, dizendo no 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu me regozijo, eu tenho bom ânimo, eu tenho vida perseverante de oração, quando eu sou alguém grato, sempre. Quando eu tenho foco no Espírito Santo, eu não extingo o Espírito Santo, não deixo ele de lado, não apago ele. Quando eu não desprezo as profecias, e aí vou colocar no bojo dos dons espirituais. Quando eu tenho discernimento, examinando tudo dentro da profecia e retendo bem na profecia, não dando brecha, mas vigiando a aparência do mal advindo de algumas profecias aí, ou do desprezo a elas, dessa forma, e o mesmo Deus de paz é que vai me santificar em tudo. É uma cooperação de Deus numa vida em fervor. Ok? E em último lugar, é que em meio a tudo isso, nós encontramos consolo entregando a Deus toda a glória. Todo o mérito de tudo isso é dele, porque versículos 23 e 24, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus é fiel para nos conduzir, inclusive neste momento que eu creio que estamos num tempo do fim. Nós precisamos no Senhor encontrarmos esse consolo, crendo na promessa de Deus, porque foram palavras de Jesus para Paulo, aguardando dos céus a Jesus, uma completa conversão, correspondendo ao chamado para a eternidade, com o coração aberto para ser transformado, trabalhando para que outros também estejam conosco diante de Cristo, crescendo em amor para nos apresentarmos santos e inculpáveis diante do Senhor, não temendo a morte, porque os salvos terão vida eterna e para sempre estarão com o Senhor, permanecendo em vigilância, atentos aos sinais, para não sermos surpreendidos pela repentina volta de Cristo, adotando postura de guerra, edificando os irmãos, no que se traduz honra aos pastores, advertência aos irmãos fora de posição, encorajamento aos desanimados, apoio aos que estão fracos, paciência com todos, pessoalidade, mas também coletividade, cooperando com Deus numa vida fervorosa e entregando a Deus toda a glória, pois Ele é fiel para
nos conduzir. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.